Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um seminário do LANF. Dessa vez, quem vai dar o seminário sou eu mesmo. Eu sou o professor Thiago Silva, sou coordenador do Laboratório LANF. E hoje vou falar sobre caracterização quantitativa de filmes muito finos. Esse foi um trabalho que eu desenvolvi no meu período de pós-doutoramento no Instituto Max Planck, de Física de Plasma. Então, esse é um estudo de caso de aplicação de análise de materiais com feixes iônicos para caracterização quantitativa e acurada de filmes muito finos. Bom, como existe um contexto para essa pesquisa, eu vou tentar mais ou menos delinear qual que é esse contexto para dar uma motivação para essa pesquisa, né? Vocês devem saber que existe um empreendimento científico bastante grande, envolvendo diversos países no mundo, atrás de uma forma de produção de energia elétrica pela fusão nuclear, né? O que se busca é um método limpo, né, sem produção de emissão de CO2, de se produzir energia elétrica pela fusão de elementos leves. E esse é um empreendimento muito grande e que ele se dá de uma forma que eu considero bastante inteligente, que é construindo reatores de fusão cada vez maiores, né? Então, é como se o conhecimento fosse se acumulando de forma a se produzir uma máquina cada vez mais avançada e cada vez maior. Então, aqui nessa figura eu mostro o ASDEX Upgrade, que é a máquina que tem instalada no Instituto Max Planck em Garching. No meio eu mostro o JET, que é um outro reator de fusão que é instalado no Reino Unido, que é um consórcio entre vários países, né? É um reator de pesquisa bastante produtivo. E atualmente está em construção o ITER. Essas figuras, elas são mais ou menos colocadas em ordem de escala, né? E dá para ver que o tamanho da máquina vai aumentando. Basicamente, a próxima aposta é o que se chama de reator de demonstração, né? Vai ser construído depois do ITER, depois dos estudos do ITER, vai ser construída uma nova máquina ainda maior, que vai servir como uma demonstração de uma usina para produção de energia e alimentação da necessidade energética de uma determinada região, né? Então, existe um desafio, que é tornar esse equipamento, que até agora ele é feito de um ponto de vista científico, né? Onde, do ponto de vista científico, você consegue justificar um investimento grande em dinheiro, né, em recursos humanos. Existe um grande desafio em tornar isso economicamente viável. E existem várias questões que devem ser resolvidas para que isso aconteça. Uma delas diz respeito aos materiais que compõem a região interna do reator. Então, o que você está vendo aqui, essas três máquinas são do tipo tokamak, elas produzem o plasma nesse toroide aqui, nessa câmara de vácuo, e o que acontece é que os materiais que compõem essa câmara, eles têm que ser bastante especiais, né? Então, o ASDEX é uma máquina que é chamada de full tungsten, porque as paredes internas dela são todas revestidas de tungstênio. No seu projeto original, ela era produzida de carbono, e existe uma pesquisa intensa no teste de diversos materiais para compor essa parede interna. O que se sabe, o que já está solidificado isso, é que os danos que são causados pelo plasma geram a necessidade de que esse material seja reposto de tempos em tempos.
essa pesquisa é bastante ativa justamente porque cada região do tokamak tem uma necessidade especial com relação ao material. Algumas regiões têm uma necessidade grande de aguentar uma grande carga, tem que conseguir dissipar uma grande potência de carga de energia. Outras têm que suportar um grande aquecimento, elas têm que ser robustas com relação à retenção do combustível nuclear. A radiação produz vacâncias dentro do material que servem de traps, de armadilhas para aprisionar o material combustível. Também tem uma série de estudos a respeito do radiation hardness, né, a resistência à radiação desses materiais, etc. Né. Então, também existe uma certa preocupação com relação à ativação desse material. Né. Então, pelo fato de estar num ambiente bastante com uma grande taxa de radiação sendo produzida ali, né, também são produzidos nêutrons, etc., o material que compõe essa câmara ele pode ficar ativado. Né? Então, se procura materiais que apresentem essas características com relação à dissipação de calor, retenção de material combustível e resistência à radiação, mas que também tenham essa característica de não serem facilmente ativadas no processo radiativo. Então, aqui eu mostro em diferentes cores componentes diferentes das paredes internas do JET. Em verde, esses materiais são berílio, em roxo, carbono coberto com tungstênio, em vermelho é tungstênio puro, em azul é incomel, é um tipo de aço, né? E em lilás é incomel recoberto com tungstênio. Né? O tungstênio é um material de preferência nesses reatores, justamente porque ele aguenta uma grande carga de energia, ele dissipa calor razoavelmente rápido, mas ele também tem, o que é mais interessante, a característica de reter menos o material combustível. Né? Então, como eu disse a respeito da necessidade de procurar materiais que tenham baixa ativação, né, existe no mercado o que se chama de ligas de baixa ativação. E uma delas é essa chamada Eurofer 97. Essa é uma liga, é um aço composto por ferro, cromo, manganês, vanádio, tântalo, tungstênio, e são elementos que não são ativados por nêutron. Né? Então, o que acontece é que na substituição desses materiais, depois de um tempo, se o aço fica ativado, você tem que guardar ele durante um tempo até que seja seguro você dar outra destinação para esse material. E no caso de ligas de baixa ativação, esse tempo é bastante reduzido. Então, existem pesquisas intensas a respeito da adequação do Eurofer para utilização dentro da câmara de vácuo dos reatores de fusão. Né? Existe uma série de requisitos que esses materiais têm que atender. O material Eurofer está sendo testado por uma diversidade bastante grande de características com relação a parâmetros de engenharia, mas para o que interessa aqui nessa apresentação, o que é relevante, né, para a nossa discussão é com relação à taxa de sputtering desse material, porque o deutério, que é o material mais abundante no plasma desses reatores, ele pode colidir com essas peças compostas de Eurofer, e a taxa de sputtering de ferro ela é muito alta. O ferro por exemplo, o ferro que é erodido dessa placa, ele vai fazer parte do plasma. Pelo fato dele ser muito mais pesado que os elementos leves, ele vai basicamente ter uma influência de forma a esfriar o plasma. Né? Então, essas impurezas pesadas, elas são extremamente danosas para esses reatores.
Mas também tem essa questão de que quanto maior a taxa de sputtering, mais rápido esse material se desgasta e você tem que substituir ele dentro da câmara, né? Mas o que se espera, no caso do Eurofer, é que ocorra um fenômeno chamado preferential sputtering, né, ou sputtering preferencial. Porque o sputtering ele é um processo que ele não é um processo primário, né, ele é sempre um processo secundário ou terciário, onde o material, o íon incidente na superfície do material transfere energia para um átomo da cadeia desse material, e essa energia é dissipada por meio de outras colisões com elementos vizinhos, até que essa energia retorna para a superfície e excede a energia de ligação de um dos átomos que esteja ali na superfície, né? E quando você tem uma mistura assim, com massas muito diferentes, que é o caso do ferro e do tungstênio, existe uma ineficiência de transferência de energia por colisão da grande maioria dos átomos ali, que é o átomo de ferro, para o átomo de tungstênio. Então, é pouco provável que ele adquira energia, acontece, ele até adquire energia para ser erodido da superfície, mas numa taxa muito menor do que a do ferro. Então, se espera que, com o uso do Eurofer, mesmo tendo uma taxa de sputtering muito grande para o ferro, que ocorra um acúmulo de tungstênio na superfície, e que, com o tempo, o próprio aço gere essa casca de proteção que vai reduzir significativamente a taxa de erosão do Eurofer, né? Então, o que nós queremos estudar aqui, que a gente queria estudar nesse trabalho, era justamente a formação de uma camada de tungstênio acumulado na superfície do Eurofer. E é aqui que entra o título do trabalho, que é a caracterização quantitativa dessa camada muito fina formada pelo acúmulo desse elemento, né? Então aqui tem alguns estudos teóricos feitos pelo meu colega Udo von Tussen. Ele fez um modelo analítico para mostrar o acúmulo de tungstênio na superfície. Na verdade, esses gráficos aqui, eles estão mostrando a concentração do ferro, né? Então, 0% de ferro aqui significa 100% de tungstênio para essas amostras. Então, ele fez simulações com o software SD-TRIN-SP para conseguir determinar as taxas de sputtering. Depois, ele colocou essas taxas de sputtering nesse modelo analítico, que basicamente faz cálculos de difusão, né? Então, ele coloca no modelo uma taxa de remoção de ferro na superfície, uma taxa de remoção de tungstênio na superfície, e pelo fato de ele calcular a difusão de ferro e tungstênio nessa matriz, ele consegue determinar qual seria o steady state, né, o estado estacionário de concentração de tungstênio e de ferro na superfície para diferentes temperaturas. Então, o que ele mostra aqui nesses gráficos é que para temperaturas maiores, como a difusão vai ser mais intensa, você pode mitigar esse efeito de acúmulo de tungstênio na superfície. E como vocês devem imaginar, dentro de um reator como esse, existe a incidência de temperaturas muito altas, né? Então, mesmo o tungstênio se acumulando na superfície, pode ser que ele se dissipe pela difusão dos materiais com a temperatura. Também aqui, em temperaturas intermediárias, você pode ver que tem menor concentração de tungstênio, né, maior concentração de ferro, mas que a espessura dessa camada está aumentando justamente pela difusão do material. Aqui, nessa figura, ele mostra também, como sendo resultado desse mesmo paper, que a taxa de sputtering, ela define esse estado de steady state, mas também o fluxo de incidência de deutério na superfície também é importante. Então veja que para a mesma temperatura que no slide anterior houve a mitigação da concentração de tungstênio na superfície, aqui, pelo fato de ter uma fluência, um fluxo de deutério para a superfície muito alto, o processo de acúmulo de tungstênio, ele predomina.
né? Então, existe uma composição entre a temperatura e o fluxo para saber se esse material vai apresentar o acúmulo de tungstênio na superfície ou não. E também existe uma dependência com relação à concentração de tungstênio no material, né? Então, aqui mostra um gráfico, que é esse gráfico aqui que eu vou perseguir ao longo da pesquisa, que mostra a quantidade de tungstênio inicial do aço e a quantidade de tungstênio na superfície depois da erosão, né? Então, o que eu vou fazer são comparações com essa curva para diferentes concentrações de tungstênio. Na verdade, essa curva aqui, ela veio desse modelo analítico, e a curva que eu vou usar, ela vem de simulações de Monte Carlo, mas é uma simulação análoga a essa daqui. Aqui já são resultados de Monte Carlo, também feitas pelo meu colega Udo von Tussard, onde ele mostra que inhomogeneidades laterais nesse tipo de liga, quando submetidas a um fluxo de deutério, que vai gerar essa erosão da superfície, resultam em um aumento da rugosidade da superfície. Isso é uma composição de dois efeitos. Primeiro é esse efeito de sputtering preferencial, de que um elemento vai ser erodido numa taxa muito maior do que a outra, mas também com a composição de uma redeposição, né? Então, um átomo de ferro que possa ser erodido numa localidade, ele vai se redepositar numa localidade vizinha, a depender dessas variações de vale e planalto aqui. Mas essa formação de aglomeração é uma coisa que é bastante comum em aços quando submetidos a altas temperaturas. Então, essa também é uma coisa que tem que se analisar a respeito desse processo de acúmulo de tungstênio na liga do Eurofer. Mas uma coisa que não é levada em consideração em nenhum desses modelos é o chamado diagrama de fase, né? Então, esse aqui é um diagrama de fase calculado pelo método CALFAD. CALFAD é um acrônimo para Calculation of Phase Diagram. Então, aqui, basicamente, essas linhas representam combinações de ferro e tungstênio. Aqui está a fração de tungstênio numa matriz com ferro, e essas linhas estão mostrando situações de equilíbrio, né? Então, você pode até ter uma liga que esteja localizada aqui no meio, mas de uma vez que você adiciona a energia pelo meio de calor, você ativa um processo onde a difusão e o processo de segregação vai fazer com que a matriz, a concentração da matriz caminhe para uma posição que esteja numa dessas linhas aqui, né? Então, esse é um efeito que vai aparecer nas análises que eu fiz, porque eu estou variando a concentração de tungstênio nas amostras, mas, enfim, são coisas que não são levadas em consideração nesses modelos. Esse é um processo que é mais ou menos esperado nos aços. A questão só é qual é a temperatura de ignição desse processo, né? Então, isso que eu vou discutir um pouco mais para frente. Mas quais seriam as técnicas de caracterização que seriam adequadas para fazer essas análises, né? Para se analisar filmes tão finos, existem algumas técnicas que são consagradas, como, por exemplo, o SIMS, o XPS, né? Que podem fazer caracterização com essa resolução em profundidade. No entanto, essas técnicas, elas não produzem os resultados com a acurácia que se deseja para esse tipo de estudo. Os reatores de fusão, eles são sempre construídos em cima de um grande trabalho de engenharia, de simulação. Então, o que se espera é um resultado acurado, com estimativas de barra de incerteza, para que isso seja incluído nos modelos de simulação para o projeto do Demonstration Power Plant. E aí, aqui eu mostro algumas técnicas de caracterização de materiais, relacionando o seu limite inferior de detecção com a sua resolução em profundidade. E nesse gráfico a gente vê que o SIMS e o XPS,
eles têm um excelente limite inferior de detecção e uma excelente resolução em profundidade. Mas as técnicas de feixes iônicos, elas têm a vantagem de poder produzir resultados absolutos, sem necessidade de calibração, o que isso torna essas técnicas bastante competitivas e interessantes quando comparados a XPS e SIMS. Né? Então, o que se deseja é pegar essa região aqui do RBS e se estender para essa região do SIMS. É isso que é o tema da pesquisa que eu fui contratado para fazer no Instituto Max Planck. É conseguir estender a resolução e profundidade do RBS a ponto que a gente consiga ter valores quantitativos a respeito desse processo de acúmulo de tungstênio. Bom, foram publicados alguns trabalhos nessa linha de tentativa de caracterizar esse efeito. O primeiro deles foi feito no próprio Instituto Max Planck, utilizando o RBS convencional, só que para um ângulo de incidência de 75 graus. O que se queria aqui era tentar explorar o limite da resolução do RBS com um feixe de hélios de 1 MeV, mas o que se obteve foi uma resolução em profundidade de 30 nanômetros, que é gigantesco, perto do que se precisa para avaliar esse acúmulo de tungstênio na superfície. Mas como ele tem a técnica RBS tem um limite de quantificação muito bom, você consegue ver variações de concentração na superfície. Né? Então, esse artigo justamente reporta que esse efeito acontece, mas ele não consegue dizer qual é, de fato, a concentração do tungstênio lá na primeira camada. Outro trabalho é esse aqui, feito em Uppsala, utilizando o MACE. O MACE é uma técnica bastante interessante, onde ela é essencialmente RBS, mas usando um feixe de baixa energia, da ordem de algumas dezenas de kiloelectronvolts. Nesse caso, foi feita uma medida com hélio de 80 kiloelectronvolts. Os autores, eles dizem ter atingido resolução de 1 nanômetro, entre 1 e 2 nanômetros, mas, na verdade, a verdade mesmo é que esse trabalho ele sofre de algumas falhas metodológicas, né? Tanto com relação a essa determinação da espessura mínima que a técnica consegue detectar, quanto em algumas suposições que são não aplicáveis para esse problema. Existe uma outra questão a respeito do MACE, que é o fato de que, trabalhando com feixes de tão baixas energias, os espectros eles são altamente influenciados por processos de espalhamento dual e espalhamento múltiplo. Isso significa que, para analisar um espectro como esse, você só pode fazer através de simulações de Monte Carlo, o que torna essa análise extremamente demorada e com rastreabilidade de incerteza praticamente inexistente. Né? Então, o que se procura com o trabalho que eu fui desenvolver na Alemanha é trabalhar com RBS de uma forma que a gente consiga produzir resultados confiáveis com estimativa de incerteza, que a técnica MACE não conseguiria produzir. Bom, eu preciso falar um pouquinho sobre resolução em profundidade, justamente porque é a partir de agora que eu vou mostrar qual foi a solução adotada na Alemanha. Né? Resolução em profundidade é a menor espessura de camada que a técnica consegue determinar em uma determinada profundidade. No meu caso, aqui nesse caso dessa pesquisa, a gente está interessado nessa região da superfície. Então, a gente pode simplificar essa definição como sendo a menor espessura que se consegue caracterizar sem ambiguidade na superfície. E para a gente determinar isso quantitativamente, ela é definida como sendo um broadening de energia, ou um spread de energia, né? Um alargamento do espectro, né? Dividido pelo poder de freamento na superfície. E esse alargamento do espectro de energia, ele tem diversas contribuições, né? Algumas que a gente não tem controle, como, por exemplo, o Energy Loss Straggling, que é a
a variação estatística da perda de energia do íon na amostra, né, na matéria, mas também da resolução do detetor. Então, esse aqui é justamente o termo que manda. Os outros, eles definem limites físicos para a resolução em profundidade, enquanto que a resolução do detetor define um limite tecnológico para a resolução em profundidade, né? Então, se tem algum ponto aqui onde a gente pode atuar, é só nesse aqui, a resolução do detetor. E foi justamente o que a gente procurou trabalhar, porque se você usar os detetores de estado sólido convencionais, você está limitado na resolução dessa tecnologia. Então, usando feixe de hélio, foi o que se obteve no Max Planck de resolução de 30 nanômetros. Uma outra forma de se tentar melhorar essa resolução em profundidade seria aumentar o poder de freamento aqui embaixo. Então, você diminuindo a resolução do detetor e aumentando o poder de freamento, você reduz qual é a menor espessura de camada que você consegue caracterizar. Como é que você faz para aumentar o poder de freamento? Você troca a sonda, né? Em vez de usar hélio, nós vamos usar feixes mais pesados, né? Aí você tem um poder de freamento maior e sobra agora resolver o problema da resolução do detetor. Aqui você vê que se você vai para íons mais pesados, a resolução do detetor piora. Esse gráfico é um gráfico ilustrativo, ele é um pouco antigo já, a tecnologia de estado sólido para detetores melhorou bastante, mas não a ponto de resolver esse problema. O que precisa é trocar a tecnologia de detecção desses íons para que se consiga melhorar essa resolução e assim baixar essa resolução em energia e assim baixar a resolução em profundidade. Então, o que se propõe é usar um telescópio, né, um espectrômetro de tempo de voo. Então, nesse caso, eu faço uma comparação da resolução em profundidade para diferentes energias de feixe e para a tecnologia de detetores semicondutores e para a tecnologia de medida de tempo de voo. Então, usando detetores de silício, se consegue hoje basicamente algo em torno de 15 keVs de energia, o que resulta em 11 nanômetros de resolução numa amostra que teria 10% de tungstênio, né? Quando você troca essa tecnologia para medida de tempo de voo, você reduz esse valor para 3 nanômetros, o que já é mais adequado, mas não suficiente para fazer esse tipo de estudo. Mas veja que isso é dependente da energia, né? Tem regiões onde o tempo de voo perde da resolução dos detetores semicondutores. Se você vai para sondas usando íons pesados, como o silício 28, você tem resolução e profundidade na superfície de 1,2 nanômetros. E se você vai para feixes mais pesados ainda, como o bromo, você vai para 0,6 nanômetros. Então, aqui, a resolução seria subnanométrica. Então, o que se pretende é fazer esse estudo do acúmulo de tungstênio usando feixes pesados e um detetor de tempo de voo para caracterização dos íons. Como é que funciona essa medida? Basicamente, o feixe produzido pelo acelerador incide na amostra, os íons que são retroespalhados são dirigidos para esse dispositivo aqui, que é um telescópio, né? Então, o íon passa por uma fina folha de carbono, produz elétrons secundários, que são dirigidos por um espelho eletrostático e refletidos em direção a um multi-channel plate. Multi-channel plate é um tipo de detetor que amplifica o número de elétrons, né? Então, se um elétron entra em um desses buraquinhos, alguma coisa do tipo 100 ou 1000 saem do outro lado, né? Então, isso aqui funciona como um amplificador. O íon, depois de ter produzido essa quantidade de elétrons secundários, ele continua na sua trajetória até atingir um outro detetor. Nesse caso aqui, ele tem uma placa de cobre que produz também uma quantidade de elétrons secundários, que é dirigido no espelho eletrostático e vai para outro MCP, né, o multi-channel plate.
Basicamente, o que nós queremos saber é qual é a diferença de tempo entre esses dois sinais, sabendo que a distância entre esses dois detetores é um determinado comprimento. Esse aqui foi o comprimento que eu caracterizei para o telescópio do Instituto Max Planck, mas isso aqui ele importa, mas não para essa explicação desse momento aqui. Então, basicamente, existem vários efeitos aqui que a gente tem que considerar na hora de calcular as eficiências desse detetor, mas uma coisa que eu chamo a atenção é que esse desenho aqui, ele justamente mostra esse detetor, esse segundo detetor, maior do que esse primeiro detetor aqui. Justamente porque os íons que passam por essa folha, eles sofrem um desvio angular, né, uma variação angular depois de passar por essa folha de carbono, e esse detetor aqui ele é maior justamente para comportar uma variação angular dessa trajetória. Eu desenhei aqui um íon passando reto, né, é o que acontece com a maior parte deles, mas alguns sofrem uma pequena deflexão, e é por isso que esse detetor aqui é maior, para aumentar a aceitação do telescópio como um todo. Então, só alguns detalhes a respeito desse detetor de tempo, né, digamos assim. Essa geometria de um espelho eletrostático é vantajosa, porque independente de qual é o ângulo que sai o elétron secundário dessa folha, ele percorre trajetórias de comprimento bastante similar. Isso melhora a resolução temporal do detetor como um todo, né? Existem outras geometrias na literatura que não se provaram ser tão eficientes quanto essa daqui, na hora de produzir um pulso bastante estreito, né? E para você ter uma resolução temporal boa, né, a melhor possível, você sempre trabalha, por exemplo, com a trajetória dos elétrons ou com MCPs que sejam que produzam pulsos rápidos, né? Aqui existe uma estimativa de uma duração típica do pulso gerado por esses detetores, que é da ordem de 500 picosegundos, mas isso eu diria que é a estimativa de duração do pulso do detetor 2, né, do detetor que vai dar o sinal de interromper o cronômetro. Para o detetor primeiro, que a gente chama de start, como ele é menor e o MCP é menor, ele consegue ter tempo de duração da ordem de 300 picosegundos. Então, esse aqui é uma foto desses detetores de tempo, né? Esse aqui é o start, é o primeiro que aparece. Então, o feixe, ele basicamente entra nessa janela. Aqui está uma foto da folha de carbono. E depois se dirige para essa abertura do stop, e aqui está a placa de cobre onde ele vai produzir os elétrons secundários. Aqui tem uma foto da superfície do multi-channel plate do stop, e aqui tem uma foto de baixo do multi-channel plate do start, né? Então, basicamente são esses dois detetores aqui que vão me dar a marcação de tempo. Esse detetor, ele está instalado no tandem de 3 megavolts da divisão E2M do Instituto Max Planck. É a divisão de materiais do Instituto, e lá existem várias câmaras experimentais para implantação. Aqui tem uma câmara gigantesca acoplada a uma mini sala limpa para fazer análises de amostras grandes com RBS, mas o que eu trabalhei foi nesse arranjo experimental de TOF-IBA, né? Então é um arranjo experimental dedicado a fazer análise de feixes iônicos com tempo de voo. Aqui mostra dois telescópios para fazer herda, porque o que se queria fazer era uma medida em coincidência para fazer perfis de hidrogênio e deutério em lamelas de tungstênio. Mas esse projeto não foi para frente, a pessoa que era responsável por isso aqui se aposentou, e a minha função era converter um desses espectrômetros aqui para trás para produzir medidas de RBS. Quando eu falo isso, é exatamente o que eu fui chamado para fazer, mas trabalhar na Alemanha é diferente do que se trabalhar, por exemplo, no Brasil. Lá eles têm um costume estranho de seguir regras. Então, se eu
não podia exatamente pôr a mão no telescópio para fazer essa transição, porque eu estaria violando regras de sindicato, etc. Então, o que eu tive que fazer era, nesse primeiro estágio, esperar que os técnicos fizessem essa movimentação e depois eu fazia a instalação da eletrônica nuclear. E como é que funciona essa eletrônica nuclear? Basicamente, você tem o sinal de start e o sinal de stop sendo produzidos por o mesmo íon. Esse é o desafio aqui, é descobrir quando esses dois sinais foram produzidos pelo mesmo íon. Esses sinais vão para uma eletrônica chamada Constant Fraction Discriminator, que vai detectar a posição temporal de uma fração fixa da altura do pulso, né? Então, não se pega, por exemplo, uma altura em milivolts específica, e sim, por exemplo, 20% da altura total, né? Isso aumenta a resolução temporal. Então, o sinal que vem desse Constant Fraction Discriminator vai para uma outra eletrônica chamada TAC, Time to Amplitude Converter, que vai converter essa diferença de tempo entre o sinal do start e do stop em um sinal de tensão cuja amplitude é proporcional a essa variação de tempo. E essa variação, essa amplitude é lida por um ADC que envia para o computador. Na verdade, eu fiz um esquema um pouquinho diferente, eu dei uma incrementada nesse sistema. A primeira coisa que eu fiz foi que eu identifiquei que o detetor de stop dava, de vez em quando, alguns sinais anômalos de tensão, e isso prejudicava muito a resolução do telescópio. Então, eu coloquei uma eletrônica acessória vigiando a amplitude do pulso do detetor 2, e quando ela excedia um determinado valor, eu mandava um sinal de veto para o Constant Fraction Discriminator, que era para ele não propagar a informação na cadeia, né? Então, eu tive que inserir um delay aqui, mas aqui que está a parte mais interessante da eletrônica que eu ajustei lá no Max Planck. Num ramo da eletrônica, o sinal de start e de stop vão para o Time to Amplitude Converter e depois para o ADC e geram esse espectro de tempo. Esse espectro aqui tem uma janela de 1 microsegundo, então daqui do canal 0 até o canal, não lembro quantos bits tinha, mas até o final do espectro aqui, você tem 1 microsegundo de janela, e aqui você vê todo o espectro da amostra. Em compensação, eu fiz uma derivação desses sinais, e passei o sinal de start por um delay, por uma linha de atraso. E fiz com que o sinal de start chegasse depois do sinal de stop, para um outro Time to Amplitude Converter. Então, aqui eu fiz uma inversão da lógica de start-stop, eu fiz um stop-start, que é para garantir que a eletrônica do Time to Amplitude Converter só vai gastar o tempo dela se realmente existir um sinal de stop. Porque acontece muito de o íon ser espalhado pela folha do detetor de start e não chegar no canal do stop, e a eletrônica perde tempo processando esse dado que não vai gerar um evento. Outra coisa que eu fiz foi, nesse Time to Amplitude Converter, eu defini uma janela de 100 nanosegundos. Aí, eu ajusto esse delay justamente para que esse espectro do ADC2 seja um zoom na superfície da amostra. Então, aqui eu tenho, no ADC1, eu tenho informação geral da amostra, que para mim é importante, principalmente por causa dos ajustes de carga, uma vez que as medidas de carga lá não eram tão confiáveis. E também tenho um zoom bastante grande da superfície, né? Aqui você pode perceber que esse espectro aqui está invertido horizontalmente com relação a esse, justamente por causa da inversão da lógica de start-stop. Outra coisa é que esse tipo de detetor ele tem uma eficiência que é diferente da eficiência dos detetores de barreira de superfície. Então, aqui tem as probabilidades do detetor medir 2 íons no detetor de start-stop, que dão eficiência total do telescópio. Isso é importante, já que eu quero fazer uma caracterização quantitativa do filme fino, né? Aqui mostra algumas eficiências para diferentes íons.
Basicamente, o que a gente observa é que o telescópio não é adequado para fazer medidas com hidrogênio, por exemplo, porque já a 1 MeV, a eficiência dele já está caindo, e ela cai rapidamente, justamente porque a eficiência depende do poder de friamento do íon na folha de carbono do START. Mas quando você vai para feixes pesados, como o bromo, que eu tinha mencionado anteriormente, você tem uma contribuição do espalhamento múltiplo na folha de carbono muito intensa na eficiência. Então ela domina a eficiência do detetor e faz com que ela só seja adequada para coisas do tipo 10 MeVs de energia de feixe, né? O que não é exatamente o que a gente gostaria, porque para mais altas energias a gente está indo para stopping power mais baixo. Então aqui tem alguns ajustes mostrando a eficiência para diferentes íons, para esse modelo de eficiência que eu produzi, justamente para tentar mostrar para vocês que eu usei diferentes íons até o cobre, justamente para conseguir produzir esse mapa de eficiência do telescópio. Então aqui tem o número atômico da sonda, e aqui tem a energia, mostrando que tem uma curva, que seria aqui perto dessa curva cian, que tem 50% de eficiência. Para essa região azul, a eficiência é muito baixa, então eu tenho que me manter nessa região vermelha aqui. Outra coisa importante é a resolução do detetor. Essa resolução ela tem várias contribuições, a resolução em tempo da eletrônica, a resolução da variação de possíveis variações de caminho do íon dentro do detetor, um efeito interessante que é chamado efeito tandem, que é a troca de carga do íon na folha do detetor START, tem a perda de energia, a variação da perda de energia na folha do START, e também a rugosidade da folha do detetor START. Aqui tem as curvas de eletrônica, da resolução de eletrônica que eu tinha disponíveis para mim lá no Max Planck, onde eu tenho uma resolução temporal mínima de 300 picosegundos. Então, era isso que eu estava tentando otimizar. No final eu não consegui, por uma série de problemas de acoplamento de impedância. O que eu consegui foi coisa do tipo 500 picosegundos. Aqui tem um ajuste da curva de resolução do detetor, mostrando que no caso do detetor do Max Planck, ela é totalmente dominada pela resolução da eletrônica, né? Então existe uma margem de melhoria daquele arranjo experimental, justamente melhorando esse acoplamento de impedância nos detetores START e STOP. Isso é uma tarefa que não é totalmente trivial, porque a impedância, nesse caso, não é só a impedância do MCP, mas é uma impedância da câmara de vácuo como um todo, né? Precisa que alguém se dedique a resolver esse problema, e eu não tive tempo hábil para poder fazer isso. Então aqui mostra um mapa de resolução desse detetor para diferentes feixes e para energias diferentes também, e essa curva branca mostra as regiões ou as fronteiras de eficiência de 50%, né? Então eu tenho que me manter nessa região, justamente que é a região de maior eficiência. Se eu pegar aquela expressão de resolução em profundidade, na superfície, eu consigo fazer esse mapa de qual é a resolução em profundidade que a gente consegue para diferentes combinações de íon e energia. Então, o ideal seria que eu trabalhasse dentro dessa ilha de 1 nanômetro, mas a questão é que eu tinha que respeitar as condições de disponibilidade de feixe no acelerador e também de eficiência do detetor. Aí vem o problema desse detetor quando você vai fazer medidas de RBS com feixes muito pesados. Aqui eu mostro um filme de 7 nanômetros de tungstênio, de espessura de tungstênio, medido com espalhamento de cobre, né, de feixe de cobre. O que você pode perceber aqui é que esse detetor ele tem resolução para ver camadas menores do que isso, pela formação desses patamares aqui, mas o que a gente está vendo é uma grande confusão desse espectro, justamente porque você atinge a resolução isotópica. Então, o que eu estou vendo aqui são contribuições de diversos isótopos do tungstênio, né, para esse espectro aqui, né? Inclusive, eu ajustei a composição isotópica desse filme,
e ela é ligeiramente diferente da composição isotópica natural. Outra pergunta que pode surgir na cabeça de vocês é se eu usar um feixe pesado, será que eu não vou modificar a amostra? Essa era uma preocupação que eu tinha, com relação a quanto tempo eu posso medir sem modificar a amostra. E aqui o que você vê são curvas de sputtering de tungstênio e de ferro para as suas composições puras. Na região de eficiência do detetor, ela é praticamente nula. Então, agora eu vou mostrar os resultados. Eu fiz análise de alguns sistemas modelo, que são filmes finos, com variações de 0,7% de tungstênio, 1,5% e 4,2%, e também analisei o próprio Eurofer. Fiz medidas com feixes de silício 28, a 11,5 MeVs para os filmes finos, que era justamente para eu ter uma noção geral do filme, e outra medida a 5 MeVs para ter maior resolução na superfície. E nas medidas onde eu identificava um acúmulo de tungstênio na superfície, eu fazia medidas com silício a 2 MeVs para ter mais resolução na superfície. As amostras, elas tiveram tratamento térmico e implantação de deutério a baixas temperaturas e implantação de deutério a altas temperaturas. Então, aqui eu mostro um exemplo de espectro, agora aqui convertido para energia, não é mais tempo de voo. Em azul está o espectro de um modelo, de um sistema modelo, com 1,5% de tungstênio, e em verde é a mesma amostra, só que depois de ser irradiado com uma dose de 10 a 23 deutérios por metro quadrado. Então, o que a gente vê é justamente um incremento da concentração de tungstênio na superfície. Uma coisa que é importante nesse trabalho, e que eu me debati muito lá para entender, era porque a borda desse espectro verde ela é tão mais vertical do que a do espectro azul. E esse é justamente o problema do trabalho do pessoal de Uppsala, e que eu tentei resolver nessa análise. Aqui é a mesma amostra, só que sofrendo um tratamento térmico, simplesmente, sem o processo de irradiação. E o que você vê também é um acúmulo de tungstênio na superfície, até mais intenso do que esse, só que é devido à segregação do tungstênio na matriz. Aqui é basicamente a mesma comparação, só que em verde você vê o filme irradiado em alta temperatura, o que apresenta um comportamento totalmente diferente das amostras irradiadas a baixa temperatura e da que recebeu só o tratamento térmico. Isso aqui pode ser uma ativação de um outro processo que pode ser triggerado pela presença do deutério na matriz, né? Ainda não se sabe muito bem o que aconteceu aqui. Bom, aqui é um espectro do Eurofer, mostrando a diferença, né? O Eurofer aqui seria uma amostra infinita, ele não tem não tem fim, né? Como um filme tem, mostrando também o acúmulo de tungstênio na superfície. Como eu falei, a rugosidade da superfície tem influência, como foi observado nas simulações de Monte Carlo, e com a FM eu consegui medir a distribuição de ângulo dessa superfície aqui, né, para um histograma de ângulo com a normal para todas essas posições da amostra. Isso aqui foi interessante porque eu inseri esse cálculo no SINRA para fazer análise dos espectros de TOF-RBS, e como você pode ver, existe uma contribuição significativa desse termo, o que melhorou a análise. Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, mostrando a variação da superfície, tanto para tratamento térmico, erosão e erosão em alta temperatura, justamente mostrando que existem diferenças que vão além simplesmente do tratamento, né? Aqui ocorre mais coisa do que nessas duas amostras combinadas. Mostrando um pouco a diferença de composição, usando o EDX, dá para ver que existe uma inversão da composição de tungstênio na amostra de tratamento térmico e a erodida, mas o que é mais importante é ver a que foi erodida com alta temperatura, né? Então, o que se percebe é que, nesse caso, houve um movimento de expulsão aqui do tungstênio de dentro dessa matriz, que foi muito mais pronunciado
do que nas outras amostras. Então, essas irradiações em altas temperaturas não puderam ser comparadas com os modelos justamente porque eles não incluem a informação de segregação do material. E aí entra aquela questão de por que a borda do espectro para as amostras antes da irradiação e depois da radiação tinham inclinações diferentes. Para isso, eu fui para a Croácia fazer o TOF-ERDA nessas amostras, e com o TOF-ERDA a gente consegue a informação dos elementos mais leves. Você pode se perguntar, então por que você não analisa o próprio tungstênio no TOF-ERDA? E aqui está o sinal tungstênio, né, que é bastante reduzido. Justamente porque se usa um feixe, nesse caso, mais leve do que um tungstênio. Para fazer essa análise, teria que usar um feixe mais pesado que o tungstênio, né? Então aqui tem os espectros de TOF-RBS e de TOF-ERDA. Eles foram combinados usando o Multisinha, e com isso a gente conseguiu produzir perfis de profundidade como esse daqui. E aí a gente vê a total potencialidade tanto do TOF-SIMS, do TOF-RBS, desculpe, quanto do Multisinha para análise desses conjuntos de dados. Primeiro porque com o TOF-RBS a gente consegue ver o filme todo, então eu consigo alinhar a interface entre o filme e o substrato, e quando eu alinho essa interface, eu consigo ver as diferenças de posição da superfície. Então, com a resolução oferecida pelo TOF-RBS e pelo TOF-ERDA, a gente consegue ver que, na verdade, essa amostra tinha uma composição inicial um pouco maior do que meio, que perto de 0,7% de tungstênio, e que esse acúmulo resultou em 2,7% de tungstênio, e não 1,5%, como você olha no meio do filme, né? Isso aqui se deve a uma oxidação do material na superfície. Isso aqui é extremamente importante, porque você pode ver que essa região de acúmulo ela não chegou nem a sair da região oxidada, né? Então, esse é uma correção metodológica que a gente faz para os trabalhos que vieram antes desse aqui. Aqui tem uma comparação do que se vê de perfil de profundidade medindo com o Sputter XPS e com a combinação de TOF-RBS com TOF-ERDA. Você pode ver que, enquanto as concentrações de ferro e oxigênio elas são razoavelmente bem determinadas no XPS, no tungstênio, esses dados já não são tão bons. E aí você pode me perguntar por que eu estou dizendo que o TOF-RBS que está certo e não o Sputter XPS. Que é justamente o Sputter XPS, ele vai fazendo a análise em profundidade e fazendo o sputtering da amostra. Então, no Sputter XPS ocorre o efeito de acúmulo de tungstênio na superfície. Então você não consegue determinar a concentração de tungstênio original, porque o tungstênio fica se acumulando na superfície, justamente. Então, aqui, esse aqui é o resultado final dessa pesquisa, onde eu mostro a concentração do filme no eixo X e a concentração de tungstênio na superfície, medida pela combinação de TOF-RBS com TOF-ERDA. É isso que você vê nesses pontinhos azuis aqui, né? Essa curva vermelha e essa curva azul são resultados de simulação de Monte Carlo usando o SD-TRIN-SP, só que a azul, tirando a média da concentração nos primeiros 3 nanômetros da superfície, e em vermelho nos primeiros 2 nanômetros da superfície. Isso aqui é para tentar simular o que uma técnica com 2 nanômetros de resolução e 3 nanômetros de resolução enxergaria de concentração na superfície, né? E aí você pode ver que os resultados do TOF-RBS e do TOF-ERDA estão com uma dispersão em torno dessa curva azul. No entanto, vem aquele ponto que eu estava dizendo, de que, na verdade, não é a concentração no meio do filme que a gente deve usar nesse eixo X, mas é a concentração na superfície antes da irradiação. E aí, quando você faz essa correção, você vem para esses pontos verdes aqui, que estão em torno da curva vermelha. Então, aqui tem os dados para o Eurofair e para os modelos dos sistemas modelo. Então, com essa pesquisa, a gente conseguiu demonstrar, usando o TOF-RBS e o TOF-ERDA, que as simulações de Binary Counter Approximation produzidas pelo SD-TRIN-SP são
confiáveis para se inserir nos modelos de projeto do Demonstration Power Plant. Então, como conclusões finais, o TOF-RBS, ele, aí faltou um N, né? Está errado aí. Can achieve, né? Pode atingir 2 nanômetros de resolução, e o limite é a resolução isotópica. Será que isso é uma feature ou será que isso é um defeito? Eu não sei. Para o meu caso, era um defeito. Agora, a combinação de TOF-RBS e TOF-ERDA tem um potencial de produzir caracterizações de superfície bastante acurados. E, por último, o efeito de acúmulo de tungstênio foi caracterizado e confirma as predições de Binary Counter Approximation como simuladas no SD-TRIN-SP, em oposição às conclusões de trabalhos anteriores. Bom, então é isso, espero que passei um pouco do tempo, de novo, mas pelo menos dessa vez não tinha perspectiva de gastar a tarde toda. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Primeiro bater palma, né? Quem foi que falou? Não consegui identificar. Mafredo. Oi, Mafredo. Primeiro bater palma, muito bom o trabalho, interessantíssimo. Gostou? E praticamente muito denso. Eu não sei se eu consegui acompanhar todos os detalhes de tudo que você falou, porque eu precisava trabalhar isso com uma velocidade de 0,75, 0,5, mas você falou 2,0, então é mais difícil. Eu diria que o tempo que eu fiquei esperando os técnicos moverem o telescópio, para mim foi útil, porque eu fiquei estudando bastante o telescópio, né? Então fiquei fazendo modelos de eficiência e tudo, que foram bastante úteis tanto para o comissionamento do detetor, quanto para a análise dos dados depois, né? Isso é bastante... acho que aumentou a densidade de informação por causa disso. Bom, gostei bastante também, Thiago, mas posso fazer umas perguntinhas, né? Claro. Você, quando comentou das resoluções do limite, né? Os limitantes nas resoluções de cada parte, você falou em resolução em tempo, né? E falou em resolução em tempo só associado à eletrônica, pelo que eu entendi, tá certo? Uhum. Mas você pode ganhar um pouco digamos, resolução, não melhorar a resolução em tempo, mas essa contribuição de resolução em tempo ser diminuída se você aumentar o tempo de voo, não é? Sim. Se você aumentar o tempo de voo, você tem 1,3 metros. Se você passar para 2,6, esse mesmo intervalo de nanosegundo de resolução que você tem na eletrônica vai contribuir menos na sua resolução final. E eu não consegui perceber se isso era muito relevante no seu caso ou não, entendeu? Ela é relevante sim, porque é justamente essa contribuição aqui de resolução temporal, isso. Ela está nessa forma aqui complicada, mas ela depende da razão do tempo que demora para o íon sair do start para o stop, aliás, é o contrário, né? Da resolução temporal da eletrônica com o tempo que ela demora. Porque eu fiquei imaginando, você tem uma resolução em tempo que é típica do seu sistema, que seja eletrônico ou não, mas você pode ter uma contribuição menor no seu resultado final se você aumentar o tempo, a distância, basicamente. Tá certo? Isso, lógico que tem toda a complicação de você medir com precisão a distância, mas supondo que você consiga medir com precisão de milímetros, que é o que você tinha, se eu bem me lembro, tá certo? Você consegue ganhar, né, nesse termo aí, que eu acho que é o termo principal, né, imagino, na sua... Então, sim, é o termo principal. Eu só tenho que chamar a atenção para esse fato aqui, que a eficiência do detetor, ele tem a dependência dessa função F, certo, que basicamente computa quantos íons na abertura cônica do espalhamento da folha do start caem dentro do stop. Então, é isso que eu ia comentar também, né? Do jeito que você comentou, não é só o straggling, né, que você tem, porque você tem a própria... conforme você vai aumentando a distância, tem o problema do ângulo sólido mesmo, né? Que esse sistema de detetor consegue enxergar das partículas que estão vindo
da primeira interação, né? Ali no... Sim. Então, o que importa é, quanto mais você aumenta a distância, é lógico que você vai acabar selecionando só aquelas que fazem parte desse cone, né? Sem contabilizar o estrago angular, como você falou. Lógico que o estrago angular também é importante, tá certo? Mas você tem, né? Quanto mais longe, maior tem que ser esse segundo detetor para você aproveitar o máximo possível aquele primeiro detetor que vem, as partículas que passam no primeiro detetor. Isso também é um bom motivo para você inverter o sinal do start-stop, como você falou, tá certo? Porque a gente faz parte desse cálculo de eficiência mesmo, né? Porque o estrago angular vai acabar dependendo da energia também. Quanto mais baixa a energia, maior o estrago angular das partículas. Então, é uma correção que não é trivial de fazer, tá certo? Principalmente nessa região de baixa energia, né? Não, exatamente. Aí, e eu acho que esse é um problema de troca, né? Quer dizer, você vai aumentar a resolução e vai perder eficiência. Isso, exatamente. Então, e se você olhar aqui, por exemplo, as medidas, esse aqui é o gráfico de eficiência do silício até 5 MeVs. Isso. 5 MeVs eu já estava com 90% de eficiência, e em 2 MeVs eu estava com 50% de eficiência. As minhas medidas em 2 MeVs, elas demoravam coisas do tipo 4 horas para fazer medida. Então... Na eficiência, você também tem que levar em consideração a probabilidade de produção do elétron, né? De ejeção do elétron da folha também, né? É isso que tem aqui. Quanto menor a energia, menor a chance de do elétron sair da folha, tá certo? Isso é uma... Exatamente. Né? Isso é bastante... Por isso que não dá para usar energias muito baixas. É difícil, né, de usar energias muito baixas. E é o que... Eu fiz um programa, na verdade, esse aqui é uma simplificação do programa que eu fiz para cálculo da eficiência, porque no programa que eu fiz, eu também entro com o nível de threshold dos CFDs, que é justamente para conseguir incluir dentro dessa eficiência o efeito da contagem, da variação estatística do pulso dos elétrons, né? O efeito de Poisson, né, da estatística de Poisson desses elétrons que são produzidos secundários. Então, essas curvas aqui, elas incluem os efeitos de trigger. É um problema, quer dizer, eu poderia ter melhorado a resolução aumentando o comprimento, com isso eu perderia eficiência, teria que escolher outro íon, mas o telescópio já estava construído, né? Então, você está usando, né? Eu até gostaria que ele fosse uma sanfona, que eu pudesse mudar lá, mas não era o caso. Tinha mais 2 perguntinhas, se você não se incomodar, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, eu estou me excedendo aí, tá certo? Desculpa, Tiago, mas uma curiosidade, é que foi bem interessante, eu fiquei com um monte de detalhezinhos que eu queria tirar, se você não se incomodar. Claro. Naquela contribuição isotópica, vai lá naquela figura que você mostrou dos vários isótopos de tungstênio, essa. Então, eu fiquei na dúvida aí, você fez um fit que eu achei que ficou legal, mas... não dá para tentar tirar a resolução do detetor, porque você colocou aí uma resolução em cada um dos isótopos nessa sua simulação, tá certo? Quer dizer, isso tem que fitar o melhor possível essa sua curva como você fez, né? Não dá para tirar a resolução para cada um dos isótopos aí, dessa sua... Porque você pôs, né? Não vai depender disso, tá certo? Você fez um fit que eu achei que ficou mais ou menos, vou começar assim, tá certo? Porque tem, né? O grande problema aqui, na verdade, é o seguinte, essa medida eu acho que ficou boa, quer dizer, olhando aqui, dá para tirar uma conclusão a respeito da composição isotópica do tungstênio. Mas quando a gente vai para essas amostras aqui, onde o que a gente está vendo são vários isótopos, a gente teria vários espectros ligeiramente deslocados um do outro, que ia limar a minha resolução na superfície. Porque eu não ia conseguir, eu não tenho informação de quem foi o centro espalhador, né? Eu só sei que é tungstênio, mas eu não sei qual isótopo que é. Então, nesse caso, a resolução isotópica, ela prejudica a resolução em profundidade. Imagina que eu tenho esse pico, eu poderia ter esse pico bastante sharp, mas pelo fato de você ter aqui, por exemplo, você tem vários picos juntos, mas não separados, que eu consiga ver todos resolvidos, né? Então eu ia ter essa informação para o filme todo e eu não ia conseguir resolver o acúmulo de tungstênio na superfície. Então por isso que eu coloquei no final, será que isso é uma feature ou será que isso é um defeito? Porque no fundo
E eu fiz esse espectro aqui porque o chefe do departamento lá me pediu. Porque quando eu falei que não conseguia medir com íon pesado, porque eu via os isótopos, ele meio que duvidou. Aí eu fiz e mostrei para ele, e ele saiu divulgando que ele tinha um equipamento para medir a razão isotópica de tungstênio. Por isso que eu estou falando que será uma feature ou um defeito. Para mim era um defeito, para ele era uma feature. Ele tinha que... não tem jeito. Só se você fizesse uma amostra que tivesse um isótopo de tungstênio, né, para tentar fazer essa medida, tá certo? Né? Aí realmente ia ser uma coisa... Né, e olha qual que foi a minha surpresa quando na reunião se aventou a possibilidade de de comprar os alvos para magnetosputtering de tungstênio isotopicamente puro para produzir esses filmes, né? Eles até acharam um fornecedor e tal, mas... Quer dizer, não é maluco pensar nisso, né? Maluco é para nós, né? Para eles não, né? Pois é. E por fim, uma curiosidade que eu tenho, não sei se você conhece o suficiente a respeito de máquina de plasma para me dizer isso. Quando você tem um sputtering do material lá no plasma, isso não influencia na estabilidade do plasma? Esse ferro que está saindo, etc. Quer dizer, o tungstênio, isso também influencia no plasma ou não? Influencia, porque como eles são pesados, eles vão termalizar ali dentro do plasma, né? E a velocidade deles vai ser muito mais baixa do que a dos outros. Então ele esfria, né, o plasma. Sim, então você perde eficiência, né? Imagino, tá certo? Sim. Então você não quer ter um sputtering, quer dizer, você quer minimizar essa taxa de sputtering se possível, né? Exatamente, por isso que é tungstênio em tudo quanto é lado, porque é o material ainda produzível que você pode colocar lá que tem a taxa de sputtering baixa. É exatamente isso. Obrigado, desculpa ficar te amolando aí, mas... Não, eu agradeço, muito boa discussão. Thiago, tenho duas, acho que uma pergunta e um comentário. Eu queria que você voltasse para aquele gráfico do Udo, em que ele simula a difusão e o sputtering. Eu achei um efeito muito grande para pouca variação de temperatura. É isso mesmo? Esse aqui? Você varia de 500 graus a 700 Kelvin, ou de 600 a 800, vai arredondando. E a diferença é fenomenal. E nós não estamos nem na metade da temperatura de fusão do ferro, porque metade da temperatura do ferro é 900 Kelvin. Então, nós estamos bastante abaixo da temperatura de fusão do ferro, com efeitos horrorosamente grandes no perfil elementar simulado. Realmente me surpreendeu isso daí. É assim mesmo? Qual que é o efeito? Por que a gente está vendo isso? Por que é tão sensível a temperatura? A difusão varia tanto assim? É boa pergunta, Manfredo. Isso aí eu fiz parte de um outro trabalho, mas de um outro aluno do Max Planck, que ele estava justamente medindo esse coeficiente de fusão do tungstênio no ferro, e no caso dele foi meio inviabilizado porque quando ele colocava lá uma determinada temperatura, ele caía numa dessas faixas aqui, né, do diagrama de fase. O que o Udo usou aqui são valores que se tem na bibliografia, que são ou obtidos por simulação, ou medidos experimentalmente. Então, para te falar se o trabalho está correto, eu não sei. O que eu sei é que se adotava que esse aqui era... Não acho que o trabalho está errado, só estou achando estranho o resultado. Nem o sonho dele está errado, mas eu só achei que nós estamos com uma temperatura em que eu não esperava esse tipo de efeito. Então tem alguma coisa acontecendo que eu não sei o que é. E aí tem um segundo comentário, bem junto com isso. O efeito que você mostrou é muito parecido com o efeito que eu estudei no meu pós-doc de tântalo e níquel. E é curioso que eles são elementos bem próximos, o efeito é exatamente o mesmo. O tântalo e níquel o tântalo é usado como proteção mecânica no permalloy, que são as cabeças de gravação dos discos rígidos. E permalloy é basicamente níquel.
Então, esse efeito, o teu pico superficial de tungstênio é exatamente o que eu vi do tântalo no permalloy. E na época, e aí que eu queria fazer uma sugestão para você, nós medimos a energia de ativação dessa difusão. E a medida deu, o resultado que a gente obteve foi que é uma difusão por contorno de grão, grain boundary diffusion, que é muito mais rápida do que a difusão pela rede, lattice diffusion, porque ele contorna o grão e é uma difusão por contorno de grão que tem uma energia de ativação bem mais baixa e muito mais rápida. E a sensação que eu tive, quando você mostrou o pico de tungstênio, eu falei, isso é oxidação. Por quê? Porque o anilem foi feito em ar, correto? Esse aqui? O anilem a 900 graus que você mostrou foi feito em ar, não foi feito em vácuo. Não, ele foi feito em argônio. Em argônio? É. Por alguma razão, suficiente oxigênio puxou esse tungstênio, e é curioso que o tungstênio evapora, no caso do disco rígido, o tântalo contornava o níquel, certo? Apesar de ser muito maior o átomo, mas ele contorna o níquel e difunde para a superfície. E a impressão que eu tive nos seus dados é exatamente o mesmo efeito. O tungstênio contorna o ferro e vai se depositar na superfície. E uma grande pergunta que a gente esse aqui, né? Exatamente esse. Então, é justamente isso que acontece, é isso aí. Eu tenho resultados idênticos de tântalo e níquel. É essencialmente, se você me mostrar isso e falar que é tântalo e níquel, eu não acredito. Porque os resultados são exatamente... E é um pico fino exatamente como esse. Né? E a grande dificuldade que a gente teve era de saber como esse tântalo acumulava na superfície. Se ele fazia uma montanha ou se ele fazia um buraquinho, porque no RBS não dá para saber muito bem a geometria da difusão. Você não sabe se você está acima das superfícies. Depois você mostrou um resultado do ERDA muito legal, que mostra a medida da superfície tendo o final do filme como referência. Esse é um resultado novo. Quer dizer, eu nunca tinha visto um resultado assim. Porque, em geral, é muito difícil saber onde está a superfície. Né? Porque você não tem acesso a uma medida. A superfície é lá onde você tem o primeiro sinal, né, em geral. Não é assim tão simples. Sim. Mas os resultados são impressionantemente iguais à difusão de contorno de grão. E o jeito de fazer essa medida, se você quiser continuar com esse trabalho, é de fazer para medir 3 temperaturas ou 3 tempos diferentes. Faz uma matriz de 9 medidas, 3 temperaturas de difusão e 3 tempos de difusão diferentes. Daí você ajusta o modelo de raiz quadrada da difusão, que está direitinho, raiz quadrada do tempo, e você tira de graça a energia de ativação e a constante de difusão. Sim, sim. Mas o resultado é impressionante e é a impressão que dá exatamente isso. Viu? Assim, muito legal o teu trabalho, muito legal a abordagem que você fez, né? Buscando um arranjo instrumental que conseguisse medir a espessura com a resolução que você procurou. E aí tem sair da caixinha. Você literalmente saiu da caixinha. Tudo bem, eu não posso usar esse vetor, vou usar outro, vamos ver qual que eu vou usar. E aí, essa é a grande... Adorei o teu trabalho, muito bom, parabéns. Obrigado. Esse efeito aqui era uma coisa que enfim, eu meio que trabalhei nessa temperatura de 900 Kelvin, porque eu tinha poucas amostras e pouco tempo, né? Quer dizer, 1 ano e meio para você colocar o telescópio para funcionar, fazer o comissionamento, teste, validação e ainda fazer o estudo. Então, eu coloquei uma temperatura alta, quando comparado com aquela temperatura do trabalho do Udo, que era justamente para, independente do fluxo de deutério, eu tentar ver uma mitigação do efeito de acúmulo de tungstênio na superfície. Mas o que eu vi foi a segregação do tungstênio. Então, é um outro efeito que não estava sendo levado em consideração. E você trabalhou no limite de metade da temperatura de fusão, correto? É isso mesmo que tem que ser feito. Aqui é que é uma coisa que ficou em discussão, esse gráfico verde, né? Porque você vê que a erosão do vermelho e a segregação do cian não explicam o gráfico verde, que é os dois efeitos combinados. Então,
a gente teve reuniões para discutir, e uma das possibilidades era que o deutério estava meio que facilitando o movimento dos átomos de tungstênio dentro da matriz, etc. E no final o que a gente percebeu era que o arranjo experimental, que eram diferentes, né, o de tratamento térmico e o de erosão com temperatura, eles eram diferentes, né? E aí no implantador tinha um offset de temperatura no termômetro lá. Então a gente não sabe se é um efeito do deutério facilitando a movimentação do tungstênio na rede, ou se é a ativação do efeito de segregação entre 900 e 970 Kelvin. Olha como o tungstênio acumula em ilhas na superfície do ferro, é realmente incrível. E o níquel o tântalo faz exatamente a mesma coisa no níquel, que é o que destrói a cabeça gravadora do seu HD. Entendi. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta, comentário? Bom, pessoal, então acho que é isso. Tá bom. Até daqui 2 semanas, é isso? É isso aí. Você vai checar com a história da Adriana ali, né? A fase com as... Oi, Adriana. Oi, Adriana, para ver se ela não